Na Idade Média, o que era ser um cavaleiro? Por Marcelo Gomes. A Ordem do Templo ou a Cavalaria foi formada com o objetivo de defender os peregrinos cristãos que se dirigiam à Terra Santa contra os latrocínios, vexações e ataques fora de controle dos infiéis sarracenos. Depois do ano de 1129, quando a ordem começou a crescer, foram ampliadas essas faculdades e seus membros já não se dedicavam unicamente à proteção de seus peregrinos cristãos e à defesa dos santos lugares, começaram também a tomar parte junto dos reis em todas as expedições e batalhas que se tratavam contra os infiéis sarracenos em qualquer lugar do mundo cristão. O regime anterior era de comunidade e recolhimento. Faziam votos de pobreza, de castidade, de obediência, de humildade e de combater a serviço de Jesus Cristo. Os templários, quando cometiam um erro grave, leve ou mesmo deixava de cumprir um de seus votos, ele mesmo se impunha a uma penitência, independente a pena que pudesse lhe corresponder num capítulo, a juízo do Conselho Capitular. Essa é uma síntese da formação da Ordem dos Templários. Após determinadas conquistas, os cavaleiros templários começaram a servir a Igreja e o rei, em outras palavras, o clero e a monarquia. Os cavaleiros tomaram como Maria Madalena, vossa santa padroeira. Desde a formação, a ordem é dividida em 3 graus, a saber, noviço, escudeiro e cavaleiro. O candidato era imposto determinadas provas de coragem e prova de obediência, aonde prestava seu juramento à ordem. Após esse período era passado por um tipo de iniciação aonde finalmente era iniciado o noviço da Ordem dos Templários. Os graus da ordem eram e ainda é como toda sociedade iniciática, ou seja, era em forma piramidal. Os novos postulantes eram também orientados por seus superiores. Aí era formado o hexagrama, a estrela de 6 pontas, usada também como simbolismo iniciático dos cavaleiros. Esse simbolismo foi adotado por outras sociedades iniciáticas. O cavaleiro templário usava uma veste branca, junto com uma capa branca e uma cruz de malta estampada na sua veste na altura de seu peito e na sua capa. Tal simbolismo significa a harmonia dos opostos. Costa e peito, como também simbolismo da união de todos os membros do corpo, num só corpo apenas. Como é explicado nas Sagradas Escrituras. Ainda sobre o hexagrama ou a estrela de 6 pontos. Significa a mesa de reunião dos templários, que apesar de ser em formato redondo se sentava na ordem terceira ou militia templi em forma que se lembrava um hexagrama, ou seja 12 membros como a tábua redonda, simbolizando os 12 apóstolos. O que é interessante observar é que o número dos eleitos para Nova Jerusalém era de 144.000 justos, e 144 é múltiplo de 6. Também não foi por acaso que quando os cavaleiros templários ganharam a guerra, o que eles pediram em troca para o rei foi justamente o Monte Mória. Alguns historiadores falam que lá, além do tesouro de Salomão, estaria a Arca da Aliança. É interessante notar os objetos que tinha nessa Arca de Aliança. As tábuas da lei dado por Moisés por Yahvé, o bastão de Jacó e maná que caiu do céu. Tais símbolos podem ser interpretados pelas 3 maiores religiões politeístas que saíram da Sagrada Escritura. O bastão pode ser comparado simbolicamente com a religião cristã, o maná com o judaísmo e a lei pelo islamismo. Há um interesse muito grande por certas tradições templárias, uma comunhão particular com o misticismo islâmico. Além de servir o clero e a nobreza, o papel da cavalaria na Idade Média era um trabalho de ordem operativa, onde se estudava os mistérios iniciáticos das antigas tradições do Oriente e do Ocidente. Pois o tal duelo que se deu entre os árabes, foi também um duelo iniciático. A tradição interna da Ordem dos Templários ficou com grande parte do conhecimento da Ordem dos Assassinos, fundada por Hassan e Saba, uma ordem interna árabe. Esse termo assassinos significava na época um termo subversivo. Porém, em seu círculo interno, o vocábulo assassinos significava para seus iniciados os que lutavam para eliminar seus egos. O motivo dessa batalha interna, como disse anteriormente, era justamente para a construção de seu novo corpo. E assim poderia habitar na Jerusalém Celeste. Nono bis, Marcelo Ramalho Gomes. É maçom, membro do Real Arco, cavaleiro de uma tradição templária e membro de algumas altas tradições iniciáticas.